Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar na liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, conselheiro absoluto, as paixões muitas vezes nos levam a tomar decisões destrutivas. O vosso dom do conselho vem socorrer-nos para obtermos uma justa decisão. Logo pela manhã, venho pedir que me auxilies a dirigir a palavra exata no momento oportuno a cada pessoa. O vosso dom possa iluminar a minha consciência, principalmente nas opções morais que a vida me apresenta. Que o vosso conselho me ajude a praticar a virtude cardeal da prudência em minhas ações. Vinde, Espírito de conselho. Vinde, Espírito de conselho. Sabedoria e fortaleza estão em Deus. Ele possui o conselho e a inteligência. Hoje, na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, o batismo de Cornélio e da sua família, passo decisivo na abertura do Evangelho aos pagãos, foi oficialmente comunicado às autoridades da Igreja de Jerusalém. Mas os ambientes judeus cristãos levantaram problemas. Quando Pedro chegou a Jerusalém, pediu explicações. Embora sendo a máxima autoridade na igreja, o apóstolo não queria agir de modo independente e caprichoso. Por isso, ele explica o passo dado e as motivações dos mesmos. Ele não conta todo o episódio, mas apenas os pormenores que julga necessários para sua compreensão. Além do seu próprio testemunho, ele acrescenta e os dos 6 irmãos que os acompanhavam, e lembra as palavras de Jesus antes da ascensão. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. A efusão do Espírito incluía os pagãos. Os argumentos de Pedro acalmam os seus opositores. Estes reconhecem a ação de Deus e verificam que a penitência em ordem à vida também é concedida aos gentios, que não precisam de se tornar previamente judeus, nem de ser realmente circuncisados e observar a lei. A missão entre os pagãos ficava oficialmente autorizada. A ação de Pedro, que inicia a missão entre os gentios, uma vez aprovada pela igreja, torna-se a ação da própria igreja. Mais ainda, sendo ele realmente Cornélio romano, Lucas também insinua a boa relação entre os primeiros cristãos e as autoridades romanas. A tolerância do Estado frente à igreja, decisiva na história do cristianismo. No Evangelho de João de hoje, essa parábola é dirigida por Jesus, não aos judeus, mas aos fariseus, com quem mantinha controvérsias por causa da sua dignidade divina, da fé exigida aos homens e da atitude de recusa que em relação a ele mantinham os dirigentes de Israel. Os fariseus são os pastores que entraram pela porta. São, pois, ladrões e também salteadores. Jesus, sim, é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redil. As diversas analogias que aparecem na alegoria têm por fim realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade é apenas o bem-estar das suas ovelhas, a quem se entrega sem reserva, dá vida por elas. A autoridade dos fariseus não é legítima, porque se baseia numa interpretação da lei que esmagava o povo, em vez de os libertar. O fariseu busca o seu próprio interesse e não o do povo. Mateus capítulo 23, Marcos capítulo 12, versículo 38 seguintes. Jesus é pastor legítimo porque ele está preocupado com as ovelhas. Ele veio para servi-las e não para ser servido por elas. Conhece-as e elas conhecem-o. Conhece a sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Jesus, o bom pastor,
Ele não procura dominar, ele não exige renúncia à nossa dignidade, apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, às pastagens eternas. Meditação. O Evangelho, de vez em quando, fala de mortificação. Podemos até cair na tentação de pensar que o Senhor veio para nos complicar a vida, para nos fazer sofrer e morrer, e que a vida cristã é mutilação. Hoje o Senhor tira-nos todas essas dúvidas. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Se nos pede algum sacrifício, se nos convida a carregar a cruz, é por razões positivas, é para termos uma vida de maior plenitude. É o que nos diz na alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele poda o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. João 15, versículo de 1 a 2. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. João 10, capítulo 10. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta-nos como um bom pastor. Não é um pastor à maneira dos dirigentes de Israel que dispersam e extraviam o rebanho. Está em Jeremias capítulo 23, versículo 1. E que apacentam a si mesmo. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Ele é um pastor plenamente solidário com as suas ovelhas, a ponto de dar vida por elas. É um pastor que conhece as pastagens eternas e o caminho para lá chegar. É um pastor bem diferente. Podemos deixar-nos guiar por ele, porque não pretende dominar, não quer fazer nos seus súbditos. Ele não pede renúncia à nossa própria dignidade. Ele apenas pede que nos fiemos nele, que nós confiemos nele para chegarmos à meta. É um pastor desapegado do poder e completamente entregue à orientação mansa e segura das ovelhas pelas quais ele dá a sua vida. Para o rebanho de Jesus são convidados todos os povos da terra. Repito, para o rebanho de Jesus são convidados todos os povos da terra. É o que nos mostra a conversão de Cornélio, um pagão romano. Como afirma Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Para ele, não há discriminação por razões sociais, raciais ou de qualquer outro tipo. Pedro, como judeu, sabia que era ilegal entrar na casa de um pagão, do modo como ele fez, mas a visão que ele teve em Jope fez-lhe dar-se conta de que essa ilegalidade tinha desaparecido com a morte e a ressurreição do Senhor. A salvação realizada por Jesus é para nós. Ninguém é excluído. Jesus ressuscitado é o Senhor de todos e a todo o que nele crer são perdoados os pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 34 a 36. Pedro tem uma prova clara de tudo isso. Quando, ao discursar em casa de Cornélio, ver realizar-se um novo Pentecostes. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós ao princípio. É o Pentecostes pagão, em comparação com o Pentecostes judeu. Trata-se de um acontecimento decisivo para a missão entre os pagãos. Como poderia negar-se às águas do batismo aquele a quem Deus concedera o Espírito? Será o argumento que Pedro, diante da igreja de Jerusalém. Se a vocação à fé e ao batismo é para todos, então também todos os que já têm fé e são batizados têm o dever da missão, particularmente os consagrados. Como lembrava o nosso superior, nós temos que lembrar sempre que a nossa missão não pode ser apenas de alguns, mas deve ser vocação de todo mundo. Ainda que nem todos sejam chamados a trabalhar concretamente fora do seu país, a todos se pede que não se reduza a sua missão, a realização de serviços religiosos para aqueles que já frequentam as nossas igrejas, mas façam uma consagração, um testemunho, um anúncio de Cristo
a toda a sociedade. Oração. Ó Jesus, bom pastor, quando vezes também eu tenho medo de deixar guiar por ti, preferindo outros pastores, querendo fugir do teu rebanho. Deixe-me envolver pelo rebanho dos que caminham sem rumo e sem esperança. Quanto sou condicionado pelo pensamento do ambiente que me rodeia. Como é difícil escapar da manada dos que vivem tranquilamente o dia a dia, sem se preocuparem com o que virá depois. Dá-me a tua luz, para que compreenda que tu é a luz, o guia, o caminho. Ilumine-me também para compreender que fazer parte do teu rebanho não significa renunciar à minha inteligência, mas fazê-la penetrar pelos caminhos da vida, que só tu conheces, porque só tu descestes do céu. Amém. Contemplação. O verdadeiro pastor não tem senão uma preocupação: sustentar e desenvolver a vida do seu rebanho. O seu coração é absorvido por esta preocupação. A sua vida desenvolve-se na oração, no zelo, nas obras de pregação e de caridade. É um exemplo vivo das virtudes que ensina. É assim que dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele não se preocupa com os lucros nem dinheiro, com as comodidades que o seu lugar pode proporcionar. Basta-lhe viver o dia a dia, de receber o pão que sustenta as suas forças do corpo. Ele não conhece os cuidados da avareza, do luxo ou da ambição. Os que vivem assim amam verdadeiramente o nosso Senhor, e o amor que lhes dedicaram é o segredo do seu zelo e do seu desinteresse. O zelo pelas almas é inseparável do amor do nosso Senhor. Jesus é devorado pelo zelo pela glória de seu Pai e pela salvação dos homens, seus irmãos. Estes dois zelos não fazem senão um só. O bom padre deve com ele estar animado desde o duplo zelo. E por isso basta-lhe amar o nosso Senhor e tudo reportar ao seu amor. O amor que testemunhamos ao nosso Senhor toca-nos o coração, inclina-se a comunicar-se àquele que o ama. É assim que nós, todo mundo, móvel de todas as suas ações, o amor do Sagrado Coração, produzem os maiores frutos, obrigam-nos com uma doce coação a substituir-se a eles e a viver e a se tornar-se pastor por seu intermédio. Mas, para que penetre assim numa alma sacerdotal, é preciso que não encontre nela nenhuma resistência. É preciso que se agrade nela e que nela se encontre em casa. Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Repito, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Peça-lhe um coração em troca dele. Quando eles estiverem bem à frente do seu coração, fará brilhar à sua volta a sua divina influência. Espalhará por eles ondas de graças. O seu ministério será abençoado. Irmão e irmã, hoje vamos viver e vamos repetir frequentemente a palavra que está lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sai de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nublados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, e as nossas relações sejam de solidariedade, e as nossas palavras sejam de amor. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.